Sua empresa paga os impostos. Sua equipe entrega os pedidos rigorosamente em dia, às vezes virando noites para cumprir os prazos. Você, como gestor, acredita que está em total conformidade. E então, sem aviso prévio, um comunicado eletrônico chega no ECAC, um auto de infração por omissão de receita, glosa de créditos ou divergência de estoque. A primeira reação é de incredulidade. A segunda, de frustração. Parece um absurdo, uma injustiça. Mas eu lhe digo, não é. É a nova realidade implacável da fiscalização 4.0. Eu sou o Dr. Lucas Lisboa Rodrigues, e o meu objetivo hoje é ir muito além do óbvio. Nos próximos minutos, vamos dissecar o método de trabalho da Receita Federal e, mais importante, vou lhe entregar o plano de blindagem exato, detalhado e acionável para proteger o seu negócio de autuações que podem começar no cruzamento de uma única nota fiscal e terminar com um impacto milionário no seu caixa. Primeiro, e isso é fundamental, precisamos entender o campo de batalha. Ele não é mais de papel, planilhas e pastas de arquivo. É um ambiente puramente digital, um ecossistema de dados. A Receita Federal hoje opera com uma inteligência artificial robusta, um supercomputador que não dorme, não tira férias, não se cansa e, acima de tudo, não esquece. O SPED, o Sistema Público de Escrituração Digital, deixou de ser um conjunto de arquivos que você simplesmente envia. Encare-o de outra forma, pense no SPED como um grande quebra-cabeça vivo, tridimensional, sobre a sua empresa, que se reconstrói a cada mês. Cada peça desse quebra-cabeça, a escrituração contábil digital, a ECD, a escrituração contábil fiscal, a ECF, a EFD contribuições, cada nota fiscal eletrônica que você emite ou recebe, cada evento do E-Social e da EFD-REM, precisa se encaixar perfeitamente na outra. Se uma única peça, por menor que seja, estiver com a cor, a forma ou a numeração errada, o sistema inteiro acende uma luz vermelha. Não há mais um fiscal humano com uma calculadora e uma lupa procurando erros. O algoritmo encontra. E a autuação, na maioria das vezes, é a consequência automática e imediata. O processo é industrial. A escala é massiva. Vamos aprofundar e realizar a anatomia de uma autuação digital. Quero que você visualize, com detalhes, como um pequeno descuido operacional se transforma em uma grande dor de cabeça fiscal. Cenário 1. O campeão de ocorrências, a glosa de créditos de PIS e COFINS no regime monofásico. O regime monofásico foi criado pelo legislador para simplificar a cobrança em certas cadeias produtivas. A ideia é concentrar todo o tributo no início da cadeia, na indústria ou no importador. Produtos como autopeças, medicamentos, cosméticos, bebidas frias. A regra é que, se o tributo já foi pago integralmente lá na origem, quem está no meio da cadeia, como distribuidor ou varejista, não paga PIS e COFINS na revenda, mas também, como contrapartida, não pode tomar crédito na compra. A lógica é simples. Agora, imagine o fluxo do dado. Seu fornecedor emite uma nota fiscal de compra de um perfume, por exemplo. O XML dessa nota entra no seu sistema ERP. Lá, o perfume está cadastrado. E é nesse cadastro que mora o perigo. Se, por um erro histórico ou falta de revisão, a parametrização fiscal daquele produto estiver incorreta e permitir o cálculo de crédito, o seu software, de forma obediente, vai calcular PIS e COFINS sobre aquela compra. No final do mês, sua equipe gera EFD contribuições. Lá estará o crédito, reduzindo o valor do imposto a pagar. Você pagou o valor que seu sistema apontou, agindo de total boa-fé. Mas o que o algoritmo da Receita faz em questão de segundos? Ele lê o código NCM, a nomenclatura comum do Mercosul, daquele perfume. Ele tem uma tabela que diz, NCMX é monofásico. Em seguida, ele olha para o seu pedido de crédito na EFD. E o sistema conclui, o contribuinte pediu crédito por um item monofásico. Incompatibilidade. Não há julgamento, não há interpretação. Há uma regra binária. O resultado é a glosa automática, a cobrança do imposto que você deixou de pagar, acrescido de multa e juros. Cenário 2. O silencioso mais devastador, a omissão de receita presumida. Vamos entender a natureza das declarações. A SF, sua escrituração contábil fiscal, é o filme anual da sua empresa. É a sua declaração de imposto de renda, onde você consolida todas as suas operações, receitas, custos e despesas do ano. É um documento denso e completo. Por outro lado, a DCTF ou a DCTF Web é uma confissão mensal de dívida. É um documento muito mais simples, onde você diz ao fisco, este mês, apurei X de PIS, Y de COFINS, Z de RPJ, e estou pagando isso. Agora, imagine que ao longo do ano, sua empresa faturou 10 milhões de reais, e isso está refletido na soma das suas notas fiscais.
No fechamento do ano, durante a preparação da SF, sua contabilidade faz um ajuste. Uma venda de R$200 mil, feita em dezembro, foi cancelada em janeiro do ano seguinte, mas o ajuste contábil foi feito no balanço do ano que se fechou para refletir a realidade econômica. Sua SF é enviada com a receita correta de R$9.800.000. Contudo, a soma das suas 12 DCTFS do ano, que foram baseadas no faturamento bruto mensal, totaliza 10 milhões. Para um gestor, a diferença é facilmente explicável. Mas para o algoritmo, não existe explicação, existe apenas a divergência. A presunção do sistema é cruel e direta. Se suas confissões de dívida somam 10 milhões, mas sua declaração anual só mostra 9.800, você omitiu R$200 mil em receita. A consequência? Lançamento de ofício do IRPJ e da CSLL sobre essa diferença, com multa e juros. O ônus de provar que o ajuste era legítimo e correto será inteiramente seu. Cenário 3. O técnico e complexo, o desencontro de estoques. Pense em duas fotografias da sua empresa. O bloco H da sua FDICMS-IPI é uma foto instantânea do seu estoque físico em uma data específica, geralmente em 31 de dezembro. É uma lista de produtos, quantidades e valores. Por outro lado, sua SD, a escrituração contábil digital, contém o filme contínuo do seu estoque. Ela mostra o saldo inicial, todas as compras que entraram, todo o custo das mercadorias vendidas que saíram, e o saldo final. A matemática precisa ser perfeita. O saldo final do filme contábil precisa ser idêntico à foto do inventário físico. Se houver qualquer divergência, o fisco pode presumir duas coisas graves. Se o seu estoque físico é menor que o contábil, a presunção é de que você realizou vendas sem emitir nota fiscal. Se o seu estoque físico é maior que o contábil, a presunção é de que você fez compras sem a devida documentação fiscal, talvez para mascarar outras operações. Ambas as situações são gatilhos para uma fiscalização profunda, que pode resultar não só na cobrança de IRPJ e CSLL sobre a receita omitida, mas também de PIS, COFINS e ICMS. Agora que entendemos como o erro acontece, vamos decodificar o arsenal legal que o fisco utiliza para transformar essa identificação de erro em uma cobrança efetiva. Conhecer a base jurídica é o primeiro passo para construir uma defesa sólida e, mais importante, para entender a mentalidade por trás da fiscalização. Primeiro, a pedra fundamental de toda a estrutura está no Código Tributário Nacional, o CTN. O artigo 113 é absolutamente crucial. Ele divide as obrigações do contribuinte em duas categorias: a obrigação principal, que é, simplesmente, pagar o tributo, e a obrigação acessória, que é fazer e entregar todas as declarações e documentos que o fisco exige. No passado, o foco era quase que exclusivamente na obrigação principal. Hoje, na era digital, o jogo virou. O fisco pode te autuar pesadamente, mesmo que você tenha pago o imposto em dia, se a obrigação acessória, o SPED, estiver errada, incompleta ou inconsistente. Para a fiscalização 4.0, a obrigação acessória é a janela através da qual ela enxerga a sua obrigação principal. Uma falha aqui não é vista como um simples erro de digitação, mas como um indício de irregularidade na apuração do tributo. Quando uma dessas inconsistências é detectada, a máquina administrativa se move, e entra em cena o artigo 142 do mesmo Código. Ele trata do lançamento de ofício. Essa é uma expressão jurídica que significa que o fisco, por iniciativa própria, sem a sua participação, constitui o crédito tributário. Ele diz: com base nos dados que tenho e nas divergências que encontrei, determino que você me deve este valor. É aqui que a situação se agrava financeiramente, porque sobre esse valor lançado de ofício incidem as penalidades. A Lei nº 9.430, de ano de 1996, em seu artigo 44, estabelece a temida multa de ofício. No seu patamar básico, ela é de 75% sobre o valor do tributo devido. Vamos a um exemplo prático. Se a glosa de créditos de PIS/COFINS gerou um imposto a pagar de R$100 mil, a multa será de R$ 75 mil, elevando a dívida para R$ 175 mil, antes mesmo dos juros. E pior, se o fiscal entender que houve dolo, fraude, sonegação ou conluiu, a multa é qualificada e sobe para 150%. Aquele mesmo débito de R$100 mil se torna uma dívida de R$ 250 mil, mais os juros. A linha entre um erro e uma fraude, na análise do fisco, pode ser muito tênue e depende da qualidade da sua defesa. E para cada peça do quebra-cabeça SPED, existe uma norma específica que detalha as regras. O sistema foi instituído pelo Decreto nº 6.022, de 2007. A SD é regida pela Instrução Normativa 1774, de 2017. A SF, pela Instrução Normativa 1422, de 2013. A EFD Contribuições, pela Instrução Normativa 1252, de 2012.
Saber disso é importante para que sua equipe técnica possa sempre consultar a fonte primária da obrigação. E agora, um ponto de atenção máxima para os gestores, sócios e administradores. O artigo 135 do Código Tributário Nacional. Ele é um dos dispositivos mais sérios do nosso ordenamento tributário. Ele estabelece a responsabilidade pessoal dos administradores por obrigações tributárias da empresa que resultem de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. O que isso significa na prática? Significa que um erro fiscal grave, uma prática reiterada de planejamento tributário agressivo que o fisco considera ilegal, ou, mais comumente, a dissolução irregular da empresa, isto é, encerrar as atividades de fato sem dar baixa nos órgãos competentes, deixando dívidas para trás, pode levar a Receita Federal a redirecionar a cobrança para o patrimônio pessoal do sócio administrador. Seus bens, seus investimentos, sua conta bancária. É o que chamamos de desconsideração da personalidade jurídica na esfera tributária. O véu que separa a empresa da pessoa física é rasgado. Esse risco, por si só, justifica qualquer investimento em compliance. Certo, o cenário é complexo, as consequências são severas, mas a boa notícia é que a proteção é inteiramente possível. Ela não se baseia em sorte, mas em processos, governança e disciplina. Vamos agora, passo a passo, ao plano de blindagem preventivo. Eu o divido em duas camadas de proteção, um check-up mensal rigoroso e a construção de uma fortaleza de governança de dados. O check-up consiste em 7 cruzamentos essenciais, 7 pontos vitais da sua saúde fiscal que sua equipe, seja ela interna ou externa, deveria validar religiosamente todos os meses, antes do envio de qualquer declaração. Cruzamento 1. Faturamento versus declarações. A sua nota fiscal eletrônica é a verdade primária da sua receita. Confronte a soma exata dos valores das NFE e NFSE emitidas com a receita bruta declarada nos registros da AFD Contribuições. Utilize ferramentas, como uma planilha bem estruturada com a função PROC ou um software de BI, para automatizar essa checagem. Mas não pare no valor total. Analise os detalhes. O CST, o CFOP, o NCM de cada item estão corretos e alinhados com a sua matriz de tributação? Uma venda para a Zona Franca de Manaus teve o CFOP e os benefícios aplicados corretamente? Este é o seu controle de qualidade mais básico. Cruzamento 2. Contabilidade versus fiscal. A SD é o livro-razão da sua empresa. A SF é a confissão que você faz ao fisco sobre esse livro. Elas precisam ser espelhos uma da outra. Valide os saldos das contas contábeis, as demonstrações de resultado. E aqui vai uma dica avançada: dê atenção especial à parte B do LALUR e do LACS na SF. É lá que se controlam as diferenças temporárias entre a contabilidade e a legislação fiscal. Por exemplo, uma provisão para perdas que é despesa na contabilidade mas não é dedutível para o imposto de renda naquele momento. Um erro no controle da parte B pode distorcer sua base de cálculo por anos. Cruzamento 3. Estoques. Aprofundando o que já falamos, esse cruzamento não é apenas sobre o saldo final. Ele diz respeito ao fluxo. O saldo inicial do seu bloco H, mais as notas de entrada, com o FOP de compra, menos as notas de saída com baixa de estoque, FOP de venda, deve resultar no saldo final. Qualquer inconsistência aqui impacta diretamente o seu custo da mercadoria vendida, CMV. E um CMV incorreto significa um lucro apurado incorreto, e, consequentemente, uma base de cálculo de IRPJ e CSLL errada. Cruzamento 4. Folha de pagamento e retenções. O ecossistema E-Social, EFD-REM e DCTF-Web é totalmente interligado. Os valores de remuneração de funcionários informados no E-Social e os valores de serviços tomados de terceiros com retenção de INSS ou imposto de renda informados na EFD-REM devem alimentar, de forma automática e precisa, a sua DCTF-Web, que é a guia de pagamento. Uma falha de integração entre esses sistemas pode levar ao recolhimento a menor de contribuições, gerando multas e juros moratórios. Cruzamento 5. Débitos apurados versus débitos confessados. Entenda a natureza jurídica da DCTF, é um instrumento de confissão de dívida e constituição do crédito tributário. No momento em que você a entrega, você está formalmente dizendo ao fisco o quanto deve. Esse valor precisa ser idêntico ao que foi apurado nas suas escriturações, como a EFD Contribuições e a SF. Parece óbvio, mas erros de digitação ou de importação de dados nesta etapa são comuns e perigosos. Se você apurou 100 na EFD e confessou 90 na DCTF, o fisco cobrará os 10 de diferença com multa. Cruzamento 6. Fluxo financeiro. A fiscalização moderna vai além das suas declarações. Através da E-Financeira e da Decred, ela conhece sua movimentação bancária e de cartões de crédito. Não se trata de uma quebra de sigilo ilegal, mas do cruzamento de informações legalmente obtidas.
É vital que o volume de entradas financeiras nas contas da sua empresa seja coerente com a receita que você declara. Um volume de depósitos muito superior ao faturamento declarado é um dos maiores alertas de sonegação para a receita. Cruzamento 7. Créditos e compensações. Se a sua empresa utiliza o programa PerComp para compensar tributos com créditos que possui, a gestão desses créditos precisa ser impecável. Crie uma conta corrente fiscal interna. Cada crédito, seja de um pagamento indevido, de um saldo negativo de IRPJ, ou de uma retenção sofrida, precisa ter sua origem perfeitamente documentada e rastreável dentro da sua SF ou EFD. Usar um crédito podre ou sem comprovação em uma compensação é um péssimo negócio. O fisco irá negar a compensação, o que se chama de não homologação, e cobrar o débito original com multa e juros. Realizar esses 7 cruzamentos é o check-up. Agora, vamos construir a fortaleza. São 5 frentes estratégicas de governança interna de dados fiscais. Primeira, crie e mantenha viva uma matriz tributária. Este não é um documento contábil, é um ativo estratégico da empresa. Pense nela como a constituição fiscal do seu negócio. Ela deve ser um documento vivo, com dono, com processo de revisão periódica e controle de versão, que dita como cada produto e serviço será tributado em cada tipo de operação. Ela deve ser a fonte única da verdade para a parametrização do seu ERP. Segunda, governança do ERP e gestão de dados mestres. Seu sistema é a espinha dorsal de tudo. Implemente políticas de Master Data Management, MDM, para seus cadastros de clientes, fornecedores, principalmente, produtos. Quem pode cadastrar um novo item? Qual o fluxo de aprovação? Como garantir que a classificação fiscal, NCM, CST, seja validada por um especialista antes de entrar em produção? Qualquer alteração fiscal no sistema deve deixar um rastro, um log auditável. Terceira, automatize as conciliações. A era das conciliações manuais em planilhas gigantes acabou. Ela é lenta, cara e propensa a erros. Utilize a tecnologia a seu favor. Ferramentas de RPA, Robotic Process Automation, e softwares de empresas TASTEC podem executar a maioria desses 7 cruzamentos em minutos, gerando relatórios de exceção. A sua equipe deve gastar tempo analisando e corrigindo as divergências, e não procurando por elas. Quarta, crie um dossiê para cada crédito. Esta é uma prática que diferencia empresas amadoras de profissionais. Para cada crédito relevante que você toma, especialmente os de PIS e COFINS sobre insumos, monte um pequeno dossiê digital. Ele deve conter, no mínimo, o documento fiscal de origem, o contrato que embasa a despesa, a comprovação da essencialidade daquele insumo para sua atividade, o comprovante de pagamento, e o registro do lançamento contábil. Se a fiscalização questionar aquele crédito daqui a 3 anos, você terá a defesa completa e organizada em minutos. Quinta, busque segurança jurídica proativamente. Em temas tributários cinzentos, onde a lei é ambígua, não opere com base em achismos. Utilize o mecanismo da solução de consulta, previsto na Instrução Normativa 1396, de 2013. É um processo formal onde você pergunta à Receita Federal qual o seu entendimento sobre um tema específico, e a resposta que ela te der vincula a fiscalização futura, protegendo sua empresa. Além disso, para decisões internas importantes, documente-as através de pareceres jurídicos. Isso cria uma camada de proteção e evidencia a sua boa-fé. E se, apesar de tudo, a prevenção falhou ou você está assumindo uma gestão com passivos históricos e a autuação já chegou? Calma, estratégia e técnica são suas melhores armas. Primeiro passo, análise forense imediata. Baixe não só o auto de infração, mas todos os seus anexos, termos e arquivos. Entenda exatamente o que o fisco alega, qual período foi fiscalizado, qual a metodologia e quais dados ele utilizou para chegar àquela conclusão. O diabo mora nos detalhes. Segundo passo, controle obsessivo do prazo. De acordo com o artigo 15 do Decreto nº 70.235, de 1972, que rege o processo administrativo fiscal, você tem 30 dias corridos para apresentar sua defesa, à impugnação. Esse prazo é fatal. Se perdido, ocorre o que chamamos de revelia, e a dívida se torna praticamente definitiva na esfera administrativa. Terceiro passo, prepare uma defesa técnica e dupla. A impugnação deve atacar em 2 frentes. A primeira é o mérito, provar que a sua apuração estava correta e a do fisco, equivocada, juntando todas as provas. A segunda, muitas vezes negligenciada, é a busca por vícios formais, erros no próprio auto de infração. O fiscal descreveu os fatos corretamente? A legislação foi citada de forma precisa? O auto foi emitido pela autoridade competente? Um erro formal pode anular todo o lançamento.
Quarto passo, um alívio fundamental para o fluxo de caixa. A simples apresentação da impugnação, dentro do prazo, suspende a exigibilidade do crédito tributário. É o que diz o artigo 151, inciso 3º, do Código Tributário Nacional. Isso significa que, enquanto o seu processo estiver em julgamento nas instâncias administrativas, o que pode levar anos, o fisco não pode te cobrar, não pode te inscrever em dívida ativa, não pode protestar, nem executar a dívida. Você ganha fôlego e tempo para se defender. Quinto passo, avalie as alternativas com racionalidade. A denúncia espontânea, prevista no artigo 138 do CTN, só é uma opção se você mesmo identificar o erro e o corrigir, com o pagamento do tributo e juros, antes de qualquer início de procedimento fiscal. Mas atenção à súmula 360 do STJ, ela não afasta a multa moratória em tributos que já venceram. E, se o processo não for favorável no futuro, ainda existe a possibilidade de negociar o débito através da transação tributária, com base na Lei nº 13.988, de 2020. Para concluir, a mensagem central é esta: a fiscalização digital transformou a gestão tributária em gestão de dados de alta precisão. A governança sobre o ecossistema SPED, com processos de conciliação integrados e mensais, não é mais uma opção ou um luxo. É uma condição fundamental de sobrevivência e prosperidade empresarial. Priorize uma matriz tributária viva e atualizada, invista na parametrização e governança do seu sistema, e discipline sua equipe a documentar rigorosamente seus créditos e operações. E, se a autuação chegar, não se desespere. Use o rito do processo administrativo fiscal com a máxima técnica e estratégia que ele permite. Minha recomendação final vai além da técnica: trate o compliance tributário não como um centro de custo isolado, mas como um pilar estratégico do seu negócio. Crie uma cultura de conformidade, envolvendo a diretoria, o setor de TI, a contabilidade e o jurídico em um projeto contínuo de aprimoramento. No Brasil de hoje, a empresa mais competitiva é, muitas vezes, a que tem o menor custo de inconformidade. Este conhecimento não é reservado para advogados ou contadores. É uma competência gerencial essencial para qualquer empresário que deseja liderar com segurança e visão de futuro. Se este conteúdo aprofundado trouxe clareza para você, inscreva-se no canal, pois nossa missão aqui é exatamente esta: transformar complexidade jurídica em vantagem estratégica para o seu negócio. Agora, eu peço que você participe. Deixe nos comentários não apenas uma dúvida, mas um desafio real que você enfrenta na sua gestão fiscal. Vamos usar este espaço para construir uma comunidade de inteligência. E, claro, lembre-se que este vídeo é estritamente informativo e não substitui uma consulta jurídica individualizada. Se você identificou uma vulnerabilidade crítica na sua operação e precisa de uma análise de risco aprofundada, as informações para uma consulta estratégica com nossa equipe estão na descrição. Eu sou o Dr. Lucas Lisboa Rodrigues, da LLR Advocacia. Agradeço imensamente sua atenção e seu tempo. Espero te ver no próximo vídeo.